Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de recursos humanos. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o tema salário família e salário maternidade. Na aula passada eu expliquei um pouco para vocês sobre o Olerite, que é o documento onde apresenta todos os vencimentos, né, todos os proventos que nós recebemos da empresa, onde tem todos os descontos também que estão estabelecidos por lei. E falamos também um pouquinho sobre o salário mínimo, que é um valor mínimo estabelecido em lei para garantir a sobrevivência mínima do trabalhador. Alguém tem alguma pergunta referente à aula passada, alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Não? Professora Heloísa, como é mais de um colégio hoje, acho que pode deixar o microfone desligado, aí só quando for começar... Isso, obrigada. Só quando eu for perguntar alguma coisa, ou quando alguém quiser perguntar, daí a gente vai ligando um de cada vez para não dar muito ruído na aula, ok? Então, assim, todo mundo me ouvindo, certo? Só façam um joinha, a professora vai começar o conteúdo de hoje, então. Muito bem, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar, como eu estava dizendo, sobre o salário família, o que é o salário família e o salário maternidade. Eu já falei um pouco desse tema com vocês em outras aulas, mas hoje a gente vai abordar um pouquinho mais a fundo sobre ele. Então, assim, qual que é o principal objetivo da nossa aula de hoje? É identificar, né, aprender o que é o salário família e o que é o salário maternidade, diferenciar cada benefício entendendo as finalidades e as regras básicas, como que funciona para receber esses benefícios, quem que tem direito, quais são as regras que se enquadram para cada benefício desse salário família ou salário maternidade. E reconhecer quem tem direito, né? Quem que se enquadra para receber esse benefício aí dentro no contexto aí da administração. O colégio SEMAG acabou de entrar. Bem-vindos, pessoal. Bom dia, bom dia, professor Robertson. Tá todo mundo me ouvindo aí no SEMAG? Pessoal, sim? Professor Robertson, dá para ouvir bem meu áudio? Tá me ouvindo, professor Robertson? Estão ouvindo? Ótimo, muito bem. Então, como eu estava falando anteriormente, né, só para deixar o pessoal ali do SEMAG por dentro, o tema que a gente vai aprender hoje é sobre o salário família e o salário maternidade. E eu vou explicar quem que tem direito a receber cada benefício, o que é esse benefício na prática, né, que o trabalhador tem para receber. Então, vamos começar ali com o salário família, salário maternidade. Eu até já comentei em outras aulas com vocês sobre esse assunto lá no tema trabalho da mulher. Nós abordamos ali sobre a licença maternidade, eu expliquei para vocês. Agora nós vamos explicar um pouquinho sobre o salário família e salário maternidade. Então, o salário família, pessoal, ele é um benefício pago por filho. Para trabalhadores de baixa renda, o valor é definido pelo governo federal. Então, assim, quem recebe um valor estabelecido pelo governo lá tem um teto máximo de salário que o trabalhador recebe. Aí, por cada filho, ele recebe um salário, mas não é um salário mínimo integral. É um valor ali, uma ajuda de custo, vamos dizer assim, por cada filho. Quem que vai receber, né? Quem que tem direito a receber esse salário família ali na folha de pagamento? Quem tem filhos de até 14 anos ou filhos com deficiência sem limite de idade, possui salário dentro da faixa permitida. Então, o que eu estava falando anteriormente, para ter direito a esse salário família, o funcionário o salário dele tem que estar na faixa ali permitido, que é um valor máximo, que eu vou explicar para vocês nos próximos slides. Possui salário dentro da faixa permitida, apresentar a certidão de nascimento e comprovantes atualizados. Então, quando o funcionário nasce o filho dele, ele tem que apresentar esse documento lá na empresa para o RH verificar se ele vai se enquadrar ou não para receber esse salário família. Sempre tem que ter o funcionário, ele também tem a obrigação de manter os documentos atualizados ali no RH, para ele também poder receber os benefícios, né? O funcionário, a pessoa responsável ali no RH, não tem obrigação de adivinhar as coisas. O funcionário também tem que fazer a parte dele de entregar os documentos. Até aí, está todo mundo compreendendo bem? Todo mundo entendendo? Sim? Ali no Colégio Vera tem bem pouquinha gente, professora Heloísa?
Deve ter sido por causa da chuva. Ali no Francisco Ramos, tudo ok? Oi. Ah, tá. Mas aí depois eles voltam, né? E o conteúdo fica gravado também para eles. Oi? Tá, então vamos prestar atenção na aula, porque depois vocês vão começar a fazer, vocês vão fazer uma atividade como se vocês fossem lá o técnico administrativo dentro do RH. Vocês vão aprender a analisar quem que tem direito a receber esse salário família, como que funciona. Hoje ainda eu quero aprender vocês fazer alguns cálculos de RH. Então prestem atenção que esse assunto que a professora está abordando com vocês é algo bem útil, porque se um de vocês vir a trabalhar ali dentro do setor de RH, tiver interesse, são assuntos de prática mesmo dentro da empresa, como que funciona na realidade. Então, é algo bem interessante para todos vocês. Então, ali, ó, o salário família ele surgiu originalmente na Lei 4.266, em 1963. O presidente da República que instituiu a lei, né? Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. O salário família instituído por essa lei será devido pelas empresas vinculadas à Previdência Social a todo empregado, como tal definido na Consolidação das Leis do Trabalho, que é a nossa CLT, que nós já estudamos bastante em outras aulas, qualquer que seja o valor ou a forma de sua remuneração e na proporção dos respectivos números de filhos. Então, foi criada uma lei específica, né, para a criação desse salário família. E agora nós vamos destrinchar um pouquinho, falar um pouquinho como que funciona certinho, quem que se enquadra para receber esse salário família ali na prática. Então, ali, o trabalhador ele recebe um valor fixo por filho definido anualmente pelo INSS. O INSS, ali, né, é o Instituto Nacional de Seguro Social, que é onde a gente contribui para a maioria das pessoas, os trabalhadores contribuem para a Previdência Social. É ele que todos os anos institui o valor que vai ser pago, ele que coloca o valor que vai ser pago. Aqui no slide está em 2025, eu só esqueci de arrumar porque eu já atualizei o valor. É em 2026, o valor atual por cada filho, se o funcionário se enquadrar ali dentro do teto para receber, ele vai receber além do salário, dentro lá do Olerite vai vir esse valor de 67,54 a mais por filho, que vai ser por salário família. Mas qual que é a remuneração máxima que o funcionário pode receber para também ter esse benefício do salário família? Então, hoje, né, no ano de 2026, uma pessoa que recebe até R$ 1.980 ali do vencimento é quem tem direito a receber esse salário família. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Estão entendendo bem a respeito do salário família? Então tá. Então vamos começar ali a responder a primeira carta. Eu vou pedir para o pessoal do Colégio Vera fazer a resposta da primeira carta. Quem que vai ler para nós? Quem que vai fazer a apresentação? Pode ligar o microfone. Professora Heloísa, por favor. Então, ali a carta da Aline. O que vocês acham? O que vocês chegaram à conclusão? A Aline, ela tem direito a receber o benefício e por quê? Quem que está falando? Gustavo. Oi, Gustavo. Então, pode responder. Sim, ela tem direito. Porque ela está registrada com carteira assinada. Ela está no regime de segurada do INSS, então ela se enquadra. Muito bem. O pessoal ali Obrigado, tá? O pessoal no Colégio Francisco Ramos agora pode responder também. Professora Emanuele, quem que vai responder para nós aí? Quem que vai responder para nós? Quem que está falando? Ana Luísa. Então pode responder, Ana. A Ana não consegue vir mais perto da TV, prof, para falar?
Tá todo mundo tímido hoje no Colégio Francisco Ramos? Tá, mas só respondam então em voz alta para a gente poder ouvir. Elas falaram que tem direito. Aham, e por qual motivo que ela tem direito? Porque ela está registrada. Isso, muito bem. Obrigada, meninos. Então agora vamos responder a carta número 2. Quem que vai responder agora para nós ali no colégio... Aqui no... Ah, gente, eu confundo. No Colégio Vera, que são 3 ao mesmo tempo. Quem que vai responder agora? Professora Heloísa? Vamos lá. Alguém bem extrovertido que gosta de conversar, professora? Oi? Quem que vai responder para nós ali no Colégio Vera, pessoal? Pedro, vamos lá, Pedro. Sim, porque ela contribui com o INSS. Muito bem colocada ali a sua resposta. Então, a Camila, ela tem direito sim, porque ela já tem as 10 contribuições mínimas, né? Que aqui a gente até... Deixa eu voltar aqui para a gente, ó. O tempo de contribuição, ele varia conforme o tipo da segurada. Empregadas com carteira assinada não precisam cumprir a carência. Já contribuintes individuais, MEIs e facultativas precisam ter no mínimo 10 meses de contribuição para ter acesso ao benefício. E aqui a Camila, ela já está 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, então ela já tem os 10 meses de contribuição ao INSS, por isso ela tem direito. Muito bem. E agora a última carta, eu vou pedir ali para o pessoal do Francisco Ramos responder, que é a situação da Joana. Ela é contribuinte individual, autônoma e paga o INSS irregularmente. Contribuiu apenas 4 meses no ano. Ela vai ter o direito ou não? O que falta para ela receber se ela não tem o direito? Pode ser algum menino agora ali no Colégio Francisco Ramos, professora. Não tem direito. O que falta para a Joana receber, que vocês acham? Por qual motivo ela não vai ter o direito? Eles acham que não tem direito porque ela está irregular. Vamos ver aqui. Então, a Joana, ela ainda não tem o direito porque ela ainda não completou as 10 contribuições mensais, porque ela só fez 4 contribuições aqui, né? Então, ela não chegou a contribuir as 10 parcelas para ter esse direito. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Sobre o nosso tema de salário maternidade? Pessoal ali do colégio SEMAG retornou. Espero que agora consigam permanecer na aula. Tudo bem, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, vamos lá. Conhecer os nossos direitos, né, de cada um é uma forma mais poderosa de proteger o seu futuro. E o futuro das famílias, que vai orientar como profissional de administração. Então, é como eu expliquei ali para vocês, esse tema salário maternidade, ele vai além de você também, às vezes, eu já falei na aula passada, né, quando nós estávamos falando sobre trabalho da mulher. Saber, conhecer como que funciona ali na prática, os direitos, os deveres ali no RH é muito importante, né? Porque não é só para você enquanto profissional, para a sua vida pessoal também vai te ajudar bastante. A gente ter o conhecimento de quais são os nossos direitos que estão garantidos na lei, na CLT, tá bom? Então, agora a professora falou um pouquinho para vocês, né? Aprendemos a diferenciar 2 benefícios bem importantes, que é o salário família, que ela ajuda de custo lá para quem tem filhos, e se enquadra lá no valor 1.800 e... Meu Deus, agora me fugiu. Vamos voltar lá para ver. 1.980,38 tem direito a receber o salário família. Valor por filho, hoje, em 2026, o valor de 67,54. Então, quem se enquadra, recebe até esse salário, tem direito a, por cada filho, receber o valor de 67,04, um valor a mais que entra ali no Olerite. Agora sabem para que cada um se destina. Então, vocês sabem que salário família
é aquele valor que o funcionário ele recebe por filho, se ele recebe aquele valor máximo de salário. E o salário maternidade é quando a mulher ela ganha o bebê, né? Ela está gestante, ela ganha o bebê, ela tem direito à licença maternidade e receber o salário. Também pessoas que adotam crianças ou estão em situação de guarda judicial por um período ali da criança, eles também, né? Eles pegam a guarda de uma criança, eles também têm o direito dessa licença, desse seguro salário maternidade, tá bom? Então, agora eu quero entrar. Eu falei um pouquinho com vocês sobre esse assunto de salário família e salário maternidade. Ninguém quer perguntar nada, certeza? Não? Então, agora a professora vai começar um novo tema com vocês. Deixa eu abrir aqui só um minutinho. Então, a gente já tem falado nas últimas aulas, eu tinha falado com vocês bastante ali, voltar ali lá na questão do holerite. Agora eu quero falar um pouquinho sobre remuneração. Existem várias formas de remuneração. Agora nós vamos aprender sobre o trabalho horista e o trabalho diarista, que é aquela pessoa, aquele trabalhador que recebe o valor lá do salário no final do mês, ou é por dia trabalhado ou por hora trabalhada. Nós vamos aprender um pouco sobre isso. Porque existem várias formas de remuneração. Nem todo mundo tem aquele salário fechado por mês fixo. Algumas pessoas recebem o salário ali, por hora trabalhada ou por dia trabalhado. Tá todo mundo me ouvindo, pessoal? Sim? Então, agora eu quero falar um pouquinho, né, o que vocês vão aprender, que é identificar as características do trabalhador que trabalha por hora e trabalha por dia, o trabalhador horista e diarista. Diferenciar as formas de remuneração entre os horistas e os diaristas, como que cada um recebe, quem trabalha por hora e quem trabalha por dia. E analisar como cada modalidade impacta na rotina, os direitos e o pagamento do trabalhador. Então, vamos começar ali com o trabalho diarista, pessoal. Mas qual que é a diferença? Como que cada um recebe? Por que isso importa na administração? Alguém sabe falar o que é o trabalho diarista? Alguém tem alguma noção do que seja? O que é um trabalhador que recebe o que é um trabalhador horista ou um trabalhador diarista? Vamos ver cada um deles, o que significa cada um. Quem quer falar alguma coisa? Pode falar, Pedro. Uhum. Muito bem, obrigado, Pedro, pela participação. Então, agora vamos ver ali como que isso funciona na remuneração final ali do trabalhador. Remuneração refere-se à compensação financeira ou benefícios que uma pessoa recebe em troca de seu trabalho ou serviço prestado a uma organização, né, a uma empresa ou empregador. Então, todo mundo que trabalha lá na empresa quer ter o quê? Uma compensação, uma remuneração, um salário, receber um valor, algo em troca desse trabalho. Ninguém quer trabalhar de graça. Eu não quero, eu imagino que vocês futuramente também não vão querer. Até porque o trabalho é a nossa forma de nos sustentar, não é verdade? Então, todo mundo que vai lá na empresa trabalhar, ele precisa ter uma compensação financeira pelo trabalho que ele presta à empresa. No caso do trabalhador horista, ele recebe a sua remuneração com base nas horas efetivamente trabalhadas. Esse sistema é comum em empregos nos quais o tempo do trabalho varia de dia para dia ou de semana para semana. Então, assim, como o Pedro já falou para nós, o trabalhador horista, ele vai receber lá no final do mês pela quantidade de horas que ele trabalhou naquele mês. Então, se ele trabalhou ali, não sei, vamos colocar 200 horas por mês, ele recebe um valor por hora, ele vai receber referente àquelas horas que ele trabalhou. No mês passado, ele vai trabalhar, mês passado, por exemplo, ele trabalhou 200 horas, esse mês vai trabalhar 220, então conforme ele vai receber mais. Conforme a quantidade de horas que ele trabalhar, vai ser o valor do salário final dele, tá? Então, algumas características importantes que inclui ali no trabalho horista. Como que funciona para ter esse registro, né, como que funciona esse trabalhador horista? Como que ele vai saber para fazer o registro das horas? Ele precisa ter o registro das horas. Como que ele vai saber o cálculo do salário e a variação da renda? Isso aqui são características de quem trabalha ali pelo trabalho horista. Primeira coisa, registro das horas.
É muito, muito importante, não, é precioso ter registrado quantas horas ele trabalhou no mês. Porque diferente de uma pessoa que recebe um valor de salário base lá por mês, quem trabalha por hora, se não tiver registrado as horas que trabalhou, como que vai receber? Então, precisa ter esse registro das horas. O empregador geralmente requer que o trabalhador registre as horas que trabalhou a cada dia. Muitas vezes, por meio de um ponto eletrônico, planilhas ou sistemas de registro. Então, lá dentro das empresas, ou o funcionário vai registrar no ponto eletrônico, ou uma planilha que ele vai entrar, vai preencher as horas que ele trabalhou por dia. Ou existem até algumas empresas hoje, é raro acontecer, mas algumas ainda têm aquela ficha manual lá para preencher e ter registrado. Mas isso, pessoal, dentro do RH é muito importante. Independente se é trabalhorista, diarista, mensalista, o trabalho, a hora que o funcionário trabalhou tem que ser registrado em documento, tá? O cálculo do salário. Como que vai funcionar o pagamento desse funcionário que trabalha por hora? O pagamento ele é calculado multiplicando o número de horas trabalhadas pelo valor da hora acordado entre o empregado e o empregador. Então, quando esse trabalhador horista ele faz um contrato de trabalho com a empresa, lá já está definido o valor da hora trabalhada que ele vai receber. Então, conforme o número de horas que ele trabalhar no mês, vai ser a remuneração que ele vai receber. O valor da hora pode variar com base no acordo do emprego ou em leis trabalhistas locais. Então, dependendo da função, dependendo do que o trabalhador faz, tem um horário, tem um valor definido em lei pela hora trabalhada, tá? E a variação de renda, isso é muito importante, porque como eu já até havia dito para vocês, uma pessoa que trabalha por hora, se ela trabalhar mais, ela vai receber mais salário, mas se ela trabalhar menos horas, o salário dela também vai variar e vai ser para menos. Então, a renda de um trabalhador horista, ela pode variar consideravelmente de um período para o outro, dependendo da quantidade de horas trabalhadas. Em algumas situações, os trabalhadores podem receber horas extras como valor adicional, caso ultrapasse o limite estabelecido. Assim como quem tem aquela jornada, quem trabalha mensalista tem aquela jornada de 8 horas por mês, quem trabalha por hora também tem o direito da hora extra, porque tem que ser respeitado lá a jornada de trabalho de 8 horas diárias, né? Então, trabalhou 9, aquela hora a mais que ele for fazer, mesmo que ele receba por hora, tem que funcionar como hora extra. O que é um profissional horista e quais são os seus direitos? Tem um vídeo aqui explicando para vocês. Dá para rodar bem? Só que a gente não vai conseguir rodar aqui. Vai ter tá com um probleminha aqui no estúdio e não vai dar certo. Mas vou explicando para vocês, como eu estava falando sobre o trabalho horista, a gente vai falar um pouquinho mais umas características dele aqui. Pessoal, ali no Colégio Francisco Ramos, vamos pedir para alguém ler para nós mais algumas características do trabalhador horista, por favor? Quem que vai ler para nós? Vamos lá, Jaine. Oi, Jaine, tudo bom? Então, vamos lá, pessoal. Prestem atenção às duas escolas, que a Jaine ela vai apresentar para a gente mais algumas características do trabalhador horista. Trabalhador horista. Recebe por hora trabalhada. O valor do salário depende da quantidade de horas. Muito comum em professores, freelancers, serviços por demanda. Base, valor da hora, vezes horas trabalhadas no mês. Muito bem, obrigada, Jaine. Então, aqui ela apresentou para nós mais algumas características, né, de quem é o trabalhador horista. Ele recebe ali por horas trabalhadas. O valor do salário dele vai depender da quantidade de horas que ele trabalhou no mês. É muito comum trabalhadores que recebem por hora. Tem alguns exemplos ali, professores, alguns freelancers, serviços por demanda. Então, essas são algumas das funções que costumam receber por hora. E a base, né? Que todo mundo tem o salário base lá para receber no final do mês. Como que ele é estabelecido? Valor das horas vezes o valor de horas trabalhadas durante o mês. Uma curiosidade ali para vocês, nos Estados Unidos a maioria dos trabalhadores é pago por hora. E se você não trabalha, não recebe. Não existe atestado médico remunerado, feriado pago ou salário do mês garantido. É trabalhar para ganhar, literalmente.
Então, olha, vocês sabiam já dessa informação que lá nos Estados Unidos é assim, o trabalho é por hora, não existe isso de trabalhar por mês, pegou um atestado, não recebe. Desculpa, pegou um atestado, é abonada a falta. Então, lá nos Estados Unidos é bem simples. Trabalhou aquela hora, vai receber por ela. Não trabalhou, não vai ter o pagamento. Ainda falando um pouco sobre o trabalhador diarista, pessoal, o trabalho diarista ele é pago com base nos dias de trabalho, independente do número de horas trabalhadas nesse dia. Ah, desculpa, agora a gente estava falando do horista, agora nós vamos falar sobre o trabalho diarista, que é aquela pessoa que recebe por dia trabalhado, independentemente do dia de hora, do número de horas que ele trabalha no dia, ele recebe por aquele valor, o valor pelo dia que ele trabalhou. Essa forma de remuneração é comum entre ocupações que não têm uma jornada de trabalho regular ou que envolvem tarefas específicas a serem concluídas em um dia. Então, às vezes, muitas vezes, às vezes a gente contrata uma pessoa para ir lá na nossa casa, já chama o nome o quê? De diarista. É uma pessoa que vai passar o dia lá na nossa casa, vai fazer uma atividade específica, vai limpar lá, por exemplo. Independentemente se ela vai fechar um valor comigo. Independentemente se ela for trabalhar 6 horas, 7 horas, 8 horas, ela vai fazer aquele trabalho todo e ela vai receber por aquele dia o valor que nós combinamos, ela realizando toda aquela atividade que foi já combinada anteriormente. Então, é um tipo de trabalho diarista. Algumas empresas também pagam por dia, garçons em restaurantes. Várias empresas também costumam trabalhar, às vezes, final de semana, que tem mais movimento em alguma empresa, então chama algum funcionário lá para fazer um valor para trabalhar por dia. Agora, algumas características de quem trabalha, do trabalhador diarista. O pagamento ele é diário, o trabalhador recebe um valor fixo por cada dia trabalhado, independentemente do número de horas que passa no trabalho nesse dia. Então, é como eu falei, demos o exemplo ali da pessoa que vai trabalhar de diarista lá, fazendo, por exemplo, o serviço doméstico. Ela pode fazer o serviço, de repente, em 7 horas, 8 horas, mas ela acordou aquele valor, vai ser aquele valor que ela vai receber lá no final. A simplificação da remuneração. O pagamento diário pode simplificar o processo de pagamento, uma vez que não é necessário registrar horas exatas. Então, você combinou um valor exato lá pelo dia de trabalho, vai pagar aquele valor fechado por aquele dia. E a previsibilidade financeira. Para os trabalhadores diaristas, isso pode oferecer uma certa previsibilidade financeira, pois ele sabe quanto receberão por dia trabalhado. Mas ele tem que trabalhar também aquele dia para receber. Então, ele pode fazer uma previsão de quanto ele vai receber ali no mês, desde que ele trabalhe aqueles dias, né, que ele tem estabelecido para receber aquele valor definido. Quem leu para a gente algumas características do trabalhadorista foi o Colégio Francisco Ramos. Agora vamos pedir para o pessoal do Vera Cruz ler mais algumas características ali do trabalhador diarista para nós. Quem que quer ler? Algum dos meninos? É só para ler mais algumas das características ali do que é um trabalhador diarista. Já estamos terminando a aula, já é 9h05, né? Quem que vai ler agora, professora? João? É João? Tudo bem, João? Então, beleza. O João vai ler para a gente agora algumas características, pessoal, de quem é um trabalhador diarista. Como que funciona? Receber por diária, conta-se a quantidade de trabalhadores. Professor, deixa do jeito que estava, porque se aumentou. Ah, tá. Obrigada. Conta-se a quantidade de dias trabalhados, muito comum em diaristas, domésticos, serviços de manutenção, eventos, base. Valor da diária vezes dias trabalhados. Obrigada, João. Então, o João ele apresentou aqui para nós mais algumas características de quem é o trabalhador diarista, né? Recebe por dia, conta-se a quantidade de dias trabalhados para definir um valor estabelecido de salário. Ali, falando em um exemplo, quem que é muito comum, quem são esses trabalhadores que trabalham por diária? Diaristas domésticos, pessoas em serviços de manutenção, pessoas que trabalham com eventos também costumam receber por diária. E o valor de base é o valor da diária versus dias trabalhados no mês. Então, agora só vou fazer uma última pergunta para vocês responderem. Já está terminando a nossa aula, já está fechando a nossa aula rapidinho ali.
Trabalho em uma loja de varejo. Meu horário de trabalho pode variar de semana para semana. Eu sou pago de acordo com o número de horas que eu trabalho. Que tipo de trabalhador que eu sou? Opção A, opção B. Horista ou diarista, quem recebe por hora trabalhada? Para fechar a nossa aula de hoje, pessoal. Horista. Para o pessoal do Vera Cruz, pode ligar, professora. Podem deixar ligado que nós já vamos terminar a aula. Podem ligar os microfones. O Colégio Vera também? Muito bem. Então, quem recebe por horas trabalhadas é um trabalhador horista. Eu sou um arquiteto freelancer e geralmente cobro por hora de trabalho por projeto. Que tipo de trabalhador que eu sou? A ou B? A ou B, pessoal? Sou um arquiteto freelancer e geralmente cobro por hora de trabalho ou projeto. Sou um trabalhador horista, muito bem. Então, assim, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos bastante sobre salário maternidade, salário família e um pouquinho sobre a remuneração do trabalhador horista e diarista. Já estamos encerrando. Se alguém ficou com alguma dúvida, quiser perguntar agora ou durante a semana surgir qualquer questão, na aula que vem a gente pode responder, tá bom? Alguém quer perguntar algo ou não? Não? Então tá bom. Muito obrigada pela participação de todos vocês. A gente se vê terça-feira que vem, tá bom? Tchau, pessoal.